Se Deus é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, tanto do meu passado, do meu presente e do meu futuro, por que eu preciso orar? Que importância há nas minhas palavras? A resposta para isso vem da compreensão daquilo que eu chamo de o método de Deus. Quando tenho algo em minha mente, mas eu não expresso, não verbalizo, ninguém saberá aquilo que está ocorrendo, muito embora seja uma realidade em minha mente. Ou seja, quando não falamos, as coisas não são manifestas. Você já percebeu que nas Escrituras, Jesus também é chamado de o Verbo, a palavra? Justamente Jesus é o Verbo porque ele é a expressão, ele é a manifestação de tudo que Deus é. E quando vamos ao livro de Gênesis, no primeiro capítulo, e vemos todo um cenário da criação sendo formado, podemos perceber que já havia toda uma idealização do que seria feito. O Espírito de Deus estava envolvendo todo o planeta. Mas foi somente após a ordem, somente após o verbo, somente após a palavra ser liberada, que o poder criador de Deus começou a transformar as coisas e criar as coisas. E nós que somos formados à imagem e semelhança de Deus, também temos a nossa expressão e manifestação através das nossas palavras. E entenda que Deus escolheu reservar algumas bênçãos, especialmente para aqueles que se posicionam com oração e com confiança para recebê-las. E o objetivo disso é estabelecer um relacionamento, uma parceria, que é a proposta de Deus para o homem desde a sua origem. Isso não significa que nós tenhamos em nós mesmos o poder para criar tudo aquilo que queremos apenas com nossas palavras, mas sim de que há um convite, há um relacionamento e uma parceria, onde nós nos submetemos ao Senhor, onde nós somos convidados a um relacionamento com Deus, a um alinhamento das nossas convicções e palavras com as palavras de Deus. Se o método de Deus trazer as coisas à realidade é falando, nós precisamos entender e nos conscientizar da importância que há nas nossas palavras, pois elas detêm o poder tanto de vida como de morte sobre nossas vidas. Diante disso, o que é oração? Oração é comunicar-se com Deus, é se dirigir a Ele com palavras de gratidão, de súplica, de petição, de adoração. É liberar palavras que conectam o céu à terra e tem o poder de transformar as nossas vidas. Perceba que em Romanos capítulo 10, Deus escolheu as nossas palavras como a confirmação de uma fé gerada no nosso interior por algo tão importante como a própria salvação. E para os nossos dias de hoje, tão atribulados, nunca o texto de Filipenses capítulo 4 foi tão apropriado. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas e com ações de graças, dirijam-se a Deus, apresentem seus pedidos a Deus. Para uma geração tão ansiosa, tão cheia de pressões, tão cheia de frustrações e assustadoramente pouco resistente a frustrações, pois cria um cenário de prazeres e de expectativas que na primeira frustração sucumbe. Para essa geração tão ansiosa, esse texto é um texto-chave. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas dirijam-se, falem, comuniquem-se, liberem palavras de Deus, com Deus, para que a sua vida seja transformada. Quando as coisas não estiverem bem na sua vida, procure ouvir o que a palavra de Deus diz a teu respeito e sobre a tua situação. Alinhe as tuas palavras, alinhe os teus pensamentos com o método criativo de Deus. E não dê lugar à reclamação, à murmuração e à desistência, pois são sementes de destruição para as nossas vidas. Por exemplo, se algo aconteceu de ruim ou que fugiu à sua expectativa ou ao seu controle, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar ou de desistir, declare palavras que estão alinhadas com a palavra de Deus sobre sua vida. Por exemplo, diga: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ore, peça ajuda, declare e confie que Deus, a seu tempo e seu modo, transformará essa área da sua vida. Isso é viver por fé, porque cremos, por isso falamos. Salmo, no capítulo 34, versículo 13, diz algo muito importante. Ele diz: guarde a sua língua do mal. Ou seja, mude a sua atitude de reclamação, de desistência, de murmuração, para lábios que confessam e que declaram a verdade da palavra. Afinal, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A boca fala do que o coração está cheio. Aí eu te pergunto, do que você tem enchido o seu coração? O que você tem ouvido ou pensado? São águas amargas do tipo: sou um fracassado, vou desistir, ninguém me ajuda, não há esperança? Ou são águas doces do tipo: tudo posso naquele que me fortalece, pedi e dar-se-vos-á,
Tudo é possível ao que crê e nada é impossível para Deus. Busque encher-se da palavra de Deus diariamente, até que as suas palavras sejam uma expressão da mudança que houve no seu interior. Ore, agradeça, peça, confesse a palavra. Permita que o poder criador de Deus haja em teu benefício. Use o método de Deus a seu favor, com fé, com sinceridade, com perseverança, guardando a sua língua do mal. E você experimentará uma poderosa transformação na sua vida e na vida daqueles que estão próximos a você. Quero encerrar essa mensagem com uma frase de Martinho Lutero, se referindo à nossa atitude diante da oração. Ele diz: a oração não é vencermos a relutância de Deus, mas apossarmos-nos de sua boa vontade. Espero que essa mensagem tenha te ajudado. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus contatos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!